países com até 15% da população de jovens nessa faixa etária na educação superior são países onde a educação superior é elitista. O Brasil está com 17%. Então, um pouquinho acima do limiar do elitismo na educação superior em termos de número de alunos. É muito ruim para o país. Até para sair da crise. Nós vivemos uma crise econômica, é preciso retomar o crescimento, o desenvolvimento, é preciso ter mais renda, mais arrecadação. E as universidades têm um papel fundamental nesse processo. A educação superior, na graduação, na pós-graduação, a ciência e tecnologia que é desenvolvida no Brasil tem um papel fundamental. Então, as nossas preocupações com a adoção desse novo regime fiscal tem a ver com esse desafio do país, o desafio do PNE, que já foi ressaltado aqui anteriormente também, de tornar esse país mais inclusivo. Nós temos que trazer mais camadas de todas as camadas da população brasileira para a universidade. Existe uma lei de cotas que favorece isso, felizmente, atualmente, 50% das vagas são destinadas à população, aos estudantes da escola pública, mas é preciso muito mais para recuperarmos o terreno da educação superior brasileira. A universidade mais antiga no Brasil tem menos de 100 anos, é a Universidade de São Paulo, que foi criada na década de 1930. Eu estava num evento numa universidade na Itália, Universidade de Parma, que é da Idade Média. Nós temos um desafio enorme, que é recuperar o terreno perdido e transformar a nossa universidade, a educação superior no Brasil, a educação de uma maneira geral, nos níveis naquele que o país exige. Eu vou apresentar agora algumas informações que foram colecionadas e consolidadas por um especialista da Universidade Federal de Goiás, da minha assessoria, professor Nelson Cardoso Amaral, que é um estudioso do financiamento das universidades, da educação superior, e eu vou rapidamente passar algumas informações que eu acho que são bastante esclarecedoras. Por favor. Primeiro ponto de fato, uma das premissas para se argumentar em favor da PEC é que as despesas primárias do governo fugiram ao controle, explodiram. Vamos ver um próximo gráfico. Essa é a evolução das despesas primárias no Brasil. Crescente, como teria que ser mesmo. Mas vamos no próximo gráfico, e aqui está essas despesas com o percentual do PIB. Com o percentual do PIB, que cresceu também, não houve explosão. Então, as despesas primárias do Brasil não explodiram. Então, esse argumento de que as despesas estão fora do controle, do ponto de vista do PIB, não estão. Para frente. Renúncia de receitas, aqui a margem para algum tipo de rearranjo fiscal, que não está sendo colocado, mas pode passar. Aqui também tem a evolução das renúncias tributárias, que são crescentes. E, como a gente vai ver na próxima, são crescentes em relação ao PIB também. Próxima transparência, aqui são as várias renúncias, tem várias renúncias muito importantes e outras que poderiam ser questionadas. Mas aí tem um elenco de todas as renúncias fiscais que dão aquele número anteriormente mostrado. Próxima. Aqui qual que é o gasto do governo com o pagamento de juros, encargos e amortização da dívida. Sem falar do refinanciamento, que no estudo do professor Nelson, ele considera que não deva entrar nessa conta. Vamos lá? Aí a evolução desses gastos. Tá? Pode ir para a próxima. E aqui com o percentual do PIB. E aqui, como já foi mencionado anteriormente, na PEC não há nenhuma limitação nos recursos alocados para o pagamento de juros, encargos e amortização da dívida. Por que não? Por que não escolher esse caminho de limitar esses gastos? Não deixar de pagar, não dar o calote na dívida, mas pagar dentro de um tamanho que o país consegue pagar sem prejudicar suas políticas sociais. Próximo. Poderia ter mais 2 minutos, presidente, rapidamente. A PEC 241 agora, vou passar muito rápido. Aqui é um regime, está estabelecido que os poderes terão seus tetos estabelecidos de forma individualizada. Próximo.
com a correção pelo IPCA, do orçamento do ano anterior, isso significa congelamento, né? Se a gente corrige pela inflação, significa congelar. Se nós estivéssemos num país com a educação, saúde muito bem estruturadas, poderia até ser razoável. Mas num país como o Brasil, com enormes carências, um país injusto, desigual, com tantas carências na educação e saúde, é condenar o país a ficar na situação atual, que não é nada boa, como é conhecido por todos, né? Vamos lá? E aqui é um problema. Quer dizer, quando se fala que o executivo vai ter um teto, que é a inflação, o IPCA, significa dizer que dentro do executivo nós temos vários ministérios. O MEC vai competir com os outros para saber se ele vai receber mais ou menos. Ele pode até receber mais, mas será que vai receber mais na disputa com os outros ministérios? Há uma séria dúvida se vamos vencer essa luta. Próximo. Dentro das universidades, dentro do MEC também vai haver disputa. O fato de o MEC eventualmente ter a correção do seu orçamento pelo IPCA não garante que as universidades federais terão o aumento pelo IPCA. É disputa lá dentro do MEC. Próximo. Aí é uma simulação. O que aconteceria com o orçamento das universidades caso a regra fosse essa de 99 para cá? Estou terminando. Vamos lá? Esse é o gráfico. A linha de cima mostra o orçamento das universidades. E embaixo, a regra do IPCA. Chata, né? Qual que é o detalhe importante desse gráfico? Lá em 2005, 2006, o gráfico começou a descolar do IPCA. Por quê? Porque foi feita a expansão. Quer dizer, se fosse manter a regra do IPCA, não teria elevação, óbvio. Então, se nós quisermos, como manda o PNE, dobrar novamente, a gente não pode ficar nesse platô aqui embaixo, na regra do IPCA. Tem que subir, porque tem que contratar mais professores, tem que ter infraestrutura, etc, etc, etc. Então, nos condenar à regra do IPCA por 20 anos significa nós mantermos o status quo, manter a situação atual com os 17% de jovens na educação superior, pública e privada. E lembremos que 80%, quase 80% dos alunos das universidades brasileiras estão no setor privado, não são nas públicas, não. E próximo. Bom, é isso. Se a gente somar essa diferença aí, dá quase 200 bilhões de reais que as universidades não teriam caso essa regra tivesse sido aplicada lá atrás. E, claro, não teria expansão, não teria nada disso. Era isso. Obrigado.